Ó, Trump eleito. Caminho para Bolsonaro voltar como fez Trump é bem mais espinhoso. Então, se Bolsonaro quer voltar como o Trump voltou, é bem mais espinhoso, diz Kennedy. Então, beleza. Trump é eleito presidente dos Estados Unidos, fizemos história. O canal é o UOL News. Vamos nessa. Vamos ouvir. Inelegível, mas que está nessa batalha para conseguir ser candidato em 2026. No texto que ele publica, celebrando a vitória de Donald Trump, ele dá vários recados ali nesse texto, né? Eu vou até descer um pouco mais quando ele fala, né? Dá parabéns ao amigo dele e tudo mais. E ele fala sobre essa questão da vitória de Trump, que isso inspire o Brasil a seguir pelo mesmo caminho. Pô, Globo, você é comunista? Não, cara, nós vamos aqui. Tem matéria com conteúdo diferente que eu vou comunicar com a mesma essência, com a minha opinião, né? Mas eles estão apresentando, por exemplo, aqui, ó, a fala completa do Bolsonaro. Vamos ver. Dele e tudo mais. E ele fala sobre essa questão da vitória. Eu vou até descer um pouco mais quando ele fala, né? Cadê? Da vitória de Donald Trump, ele dá vários recados ali nesse texto. Hoje testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro, um homem que, mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente, como poucos na história foram capazes de fazer. Pois é, Bolsonaro, realmente, concordo. Ah, isso aqui é a tradução do discurso? Não, tá. Isso aqui é o... Ah, tá. Isso aqui é fala do Bolsonaro. Ó, em 2020, pode deixar assim, tá, mano? Volta. Em 2020, o Trump perdeu a eleição e ele, no discurso dele, ele inflou a massa. A massa foi lá pro Capitólio e, ó, sentou. Foram presos, se lascaram e o Trump respondeu um processo, né? Um processo, se safou porque ele tinha maioria no Senado, né? Beleza, Trump se safou, mas a massa que foi pro Capitólio, ó, sentou. Bolsonaro, né, meu irmão? Ele seguiu o exemplo do Trump. Em 22, o que ele fez? Inflou a massa. No Capitólio, foi 6 de janeiro. No Brasil, 8 de janeiro. A história se repetiu. Até aqui tá igualzinho, né? Continuando. Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à presidência da República dos Estados Unidos da América para completar sua missão. Restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade, né? Então, o Trump vai voltar para isso, né? Vindo do Bolsonaro, né? Talvez ele deseje voltar para o mesmo, né? Parabéns, meu amigo, por esta vitória épica que marca não apenas seu retorno à Casa Branca, mas também um triunfo da vontade popular sobre os desígnios arrogantes de alguns poucos que desprezam nossos valores, nossas crenças e nossas tradições. Excelente. Este triunfo é histórico, um marco que reacende a chama da liberdade, da soberania e da autêntica democracia. Esta vitória encontrará eco em todos os cantos do mundo. Bolsonaro pensando, Senhor, no Brasil também. Impulsionando não apenas os Estados Unidos, mas também o fortalecimento da direita e dos conservadores. Texto, né? Eu vou até descer um pouco mais quando ele fala, né? Dá parabéns ao amigo dele e tudo mais. E ele fala sobre essa... Cadê? Os conservadores em muitos outros países. Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Ou seja, a volta dele, né? A volta do Bolsonaro. Que nossos compatriotas vejam neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguer-se com honra. Baita honra, indicando o Temer como vice, né? Sugerindo uma chapa Bolsonaro e Temer de vice. Seguindo o exemplo daqueles que nunca se deixam vencer pela adversidade. Inclusive, eu não me recordo do Trump pegando um avião para a Rússia, né? Ele ficou nos Estados Unidos, né?
Ele respondeu os processos e ele voltou e disputou a eleição, certo? Isso. Eu não sei o que ele fez pro povo lá de 6 de janeiro do Capitólio também, porque eu não tô lá, não vivo lá, não tenho completas informações de lá, né? Mas eu sei o que o Bolsonaro fez. Continuando. Cadê? Que nossa nação retorne seu objetivo de grandeza para que o povo volte a se orgulhar de sua história e de seus valores, sem mácula da censura e do abuso de autoridade, com liberdade e segurança para todos. Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo que foi tirado de nós. Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é senhor de seu próprio destino. Até lá, seguimos firme, de pé, cada um de nós pelo sonho de um Brasil forte, livre e fiel aos seus valores elevados. Puta, que texto maravilhoso, irmão. Que texto maravilhoso. Resta saber se ele se enquadra para o Brasil. E a resposta, eu não te escondo, é não. Sabe por quê? Vamos lá. Quando você fala aqui no texto, talvez Deus em breve, talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão. Qual missão? Para concluir, qual é a missão do Brasil, né? E devolva tudo que foi tirado de nós. Talvez tenhamos uma nova oportunidade para restaurar o Brasil como uma terra de liberdade. Como que você vai restaurar algo que nunca foi, cara? Quando que o Brasil foi uma terra de liberdade? O Bolsonaro derrubou o decreto do desarmamento? O Bolsonaro derrubou o desarmamento, por exemplo? Negativo. O Bolsonaro garantiu acesso às armas? Não tem o que restaurar. Na verdade, o Brasil precisa ser uma terra de liberdade. O Brasil precisa ser uma terra onde o povo é o senhor do seu próprio destino. Né? E nunca foi. O povo nunca foi o senhor do próprio destino. Né? Nunca foi. Aqui, nunca foi. Né? E o Bolsonaro, ele não cumpriu a missão de 2018, a promessa de 2018. Ele não tem como voltar para continuar a missão. Porque se ele voltar a continuar a missão, ele vai fazer o quê? Continuar brigando com a STF, indicando Cássio Nunes, indicando André Mendonça, né? Indicando Augusto Aras para a PGR. Ele vai continuar a missão do que ele fez. Bolsonaro, seja homem, reconheça seus erros, peça desculpa por quem votou em você, né? E peça uma nova oportunidade. É totalmente diferente do que se comparar ao Trump, do que se comparar o nosso povo ao povo americano lá, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nós estamos muito longe de ser a terra igual o povo, igual eles têm lá. Estamos muito longe, né? E quem ganhou foi o Trump, né? E quem ganhou, eles podem dizer, o Trump pode dar um discurso desse, né? O Brasil, Bolsonaro, não pode. Vamos lá. A questão da vitória de Trump, que isso inspire o Brasil a seguir pelo mesmo caminho, que os nossos compatriotas vejam neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca deixam vencer pelas adversidades. E aí ele diz que a nossa nação retome o seu destino de grandeza, para aqueles que nunca se deixam se vencer pela adversidade. Realmente. Vindo do Bolsonaro, tem como discordar? Tem como? Não tem como, né? Bolsonaro nunca se deixou vencer pela adversidade. Nunca. Esse é um baita de um exemplo. Vamos. Para que o povo volte a se orgulhar da sua história e de seus valores, sem a mácula da censura e do abuso de autoridade, com liberdade e segurança para todos. E aí ele finaliza, Bolsonaro, escrevendo o seguinte: talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós.
talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é senhor do seu próprio destino. Bolsonaro escreve ainda: até lá, seguiremos firmes de pé, cada um de nós, pelo sonho de um Brasil forte, livre e fiel aos seus valores mais elevados. Esse é o textão aqui que Bolsonaro escreveu, dando parabéns, né, a Donald Trump, a quem ele chamou de guerreiro. Testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro, um homem que, mesmo após enfrentar esse processo eleitoral brutal, ergueu-se novamente como poucos na história foram capazes de fazer, é o que disse Jair Bolsonaro em suas redes. E eu retomo com você, Kennedy, você queria falar inclusive sobre Bolsonaro, quando ele fala que esse é um caminho para o Brasil. Ele, com uma vitória de Trump, fica mais forte para conseguir voltar em 2026, para derrubar a inelegibilidade dele? Como disse o Thales, a vitória do Trump dá discurso para o Bolsonaro escrever e falar o que ele está falando. No entanto, para a infelicidade dele, o caso do Bolsonaro não está nas mãos de Deus nem nas mãos do eleitor, está nas mãos da justiça. Ele tem uma condenação na justiça eleitoral, ele está inelegível. A Suprema Corte e a Procuradoria-Geral da República tramitam o inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. A situação dele é completamente diferente. A legislação americana permitia que o Trump, mesmo com uma condenação que ele tem em Nova York, ele pudesse ser candidato. E a Suprema Corte, aqui nos Estados Unidos, deu uma espécie de salvo-conduto para o presidente eleito. Então, são situações absolutamente diferentes. O Brasil não é uma república de banana. Exato. O Trump, ele enfrentou o mesmo caminho. Só que a Suprema Corte lá, né, a política de lá, não perseguiu ele, não caçou ele, não deixou, não amarrou ele, né? Só que a do Brasil, pelo que consta, fez isso com o Bolsonaro, cara. Agora, eu concordo? Não concordo, cara. Eu acho que o Bolsonaro, ele não tinha que ter ficado inelegível. Ele não tinha que tá sofrendo esse processo rápido da forma como foi, né? Ele tá inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores. Eu acho que isso não deveria ser motivo para ele estar inelegível. Minha opinião, o STF pensa diferente. Agora, a postura dele como presidente, como líder de uma direita, é tudo isso que eu falo para vocês aqui o tempo todo. Beleza? Em relação ao 8 de janeiro, né? Não há dúvida, eu não tenho a menor dúvida, né? Que Bolsonaro incendiou, né? Eu não posso afirmar, não posso ir longe, né? E quem deveria fazer isso, já que é uma perseguição, é o STF. O STF deveria linkar o Bolsonaro ao que eles chamam de ato golpista, né? Ele deveria linkar o Bolsonaro e prender o Bolsonaro por 17 anos, pô. Ou melhor, por 39 anos, né? Esse é a coroa que foi lá e deu uma cagada porque tava apertada, né? Eu imagino, coitada daquela senhora. Mano, aquela senhora tem vontade de fazer o número 2. Aí, meu irmão, tava uma confusão, né? Tem como procurar onde é o banheiro? Ela fez aonde dava. Mano, ó, tu tá na viagem ali, meu irmão. Próximo posto, 40 km. Tu quer tu caga onde? Tu não caga no mato? É claro. Minha avó falava, vai cagar no mato. Ainda entendeu? Então, assim, vamos lá. Se essa senhora pegou 17 anos, se o sistema é cruel mesmo e tá perseguindo o Bolsonaro, por que o sistema não prendeu o Bolsonaro com, sei lá, meu irmão, 39 anos? Já que ele é o mentor, né? Já que ele incendiou. Por que a justiça lá dos Estados Unidos não fez o mesmo lá com o Trump? Porque o Trump incendiou o povo indo no Capitólio, né? Por quê? Porque o poderoso, o rei, sempre vai ser poderoso e sempre vai ser rei, cara. Quem vai se lascar é o soldado. Ou tu acha que quem morre primeiro, o soldado ou o general? Qual é o papel do soldado, cara? Morrer para defender o general, o seu superior. É isso ou não é? Certo. Quem que morre lá no Rio, na guerra do Rio de Janeiro? É o praça ou é o oficial?
Lá no BOP, morreram 2 guerreiros do BOP na Maré. Foi tenente-coronel, foi coronel ou foram sargentos? Sargentos. Então, povão, você escolheu ser soldado, é você que vai morrer mesmo. Mas, voltando aqui ao raciocínio do Kennedy Alencar, a Justiça, a Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu que o Trump disputasse. Ele vai dizer agora, e começou a falar, que aqui não é República de Banana. Vamos ouvir. E aí, eu quero que quando a Suprema Corte liberar o Brasil, ele fale a mesma coisa, né? Ele fala a mesma coisa, ele respeite a justiça da mesma forma, né? Quando o STF liberar o Bolsonaro, se liberar. Vamos lá. Nova York, ele pudesse ser candidato. E a Suprema Corte, aqui nos Estados Unidos, deu uma espécie de salvo-conduto para o presidente eleito. Então, são situações absolutamente diferentes. O Brasil não é uma república de bananas. Eu acho que o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral serão barreiras para essa tentativa do Bolsonaro de embaralhar as coisas para fazer o quê? Fazer pressão sobre o Congresso para que seja aprovada uma anistia. Ele diz que é para diminuir a pena daqueles pobres coitados que só foram fazer ali uma ruaça em 8 de janeiro, que é mentira. Tem gente comprando na base congressual esse discurso para tentar incluir uma anistia dele. Mas acho difícil conseguir. O Bolsonaro, quando foi presidente da República, ele conviveu com o Trump na presidência dos Estados Unidos. Se comportou como um capacho, um vira-lata. O Trump aumentou tarifas do etanol brasileiro para entrar nos Estados Unidos e o Bolsonaro concordou com aquilo. E aqui nos Estados Unidos, a gente está vendo que o Trump está com esse discurso muito forte, controlou o Senado, mas aqui tem uma coisa que não tem no Brasil. Os militares americanos são legalistas, obedecem à lei. Se o Trump quiser aplicar aqui medidas autoritárias, eu entendo que haverá uma barreira de contenção a ele nas Forças Armadas americanas. Isso aconteceu aqui nos Estados Unidos em 2022. O chefe do Estado-Maior dele atravessou com ele a Praça Lafayette, eu estava lá nesse dia, havia uma manifestação ali, depois ele deu uma declaração se arrependendo, dizendo que aquilo poderia ter sinalizado um apoio dos militares ao Trump e que isso não é verdade. E a gente teve várias manifestações ao longo da campanha de militares da reserva, ecoando o discurso que existe na ativa nos Estados Unidos, que os militares aqui são leais à Constituição. O que não aconteceu no Brasil durante o governo Bolsonaro e no 8 de janeiro. Então são situações diferentes. O caminho para o Bolsonaro ter uma volta como a do Trump é muito mais espinhoso. Depende de uma anistia do Congresso que será analisada pela Suprema Corte e isso, você conversando com os ministros lá, é inconstitucional. Então esse caminho para o Bolsonaro está bloqueado. Quem pode colocar as asinhas para fora e se animar com esse resultado é o governador Tarcísio de Freitas. Porque o Bolsonaro vai continuar... Vamos lá, para não ficar muita informação. O ruim, cara, quando você assiste... Vamos lá, vamos ser justos. Na boa, vamos ser justos. Eu vou falar do UOL e depois eu vou falar do Braddock. Beleza? Nós assistimos o Braddock Show e agora estamos assistindo o UOL. O que é ruim no Braddock? O que é ruim no UOL? Olha a análise do Kennedy Alencar. Ele falou: o Trump, ele ganhou porque, apesar do crime que ele respondeu na Justiça de Nova York, ele foi liberado pela Suprema Corte. Ele teve força no Senado. E os Estados Unidos não é república de banana. Ou seja, a justiça, a lei, deu ao Trump o direito dele estar lá. Bolsonaro não faça confusão e querendo transformar a justiça brasileira numa república de banana. Espero que o Supremo não permita isso. O Trump, ele entendeu que tá ok. O Bolsonaro, não. Esse é o problema. Por exemplo, por que lá no Capitólio não foi um ato golpista? Por que lá no Capitólio não era querendo derrubar a República Americana lá? Né? Por quê? E por que no Brasil é? Invadiram o Capitólio e aqui invadiram a Esplanada. Ele fala que lá os militares são legalistas, né? E aqui não, né? E aqui militar não foi legalista, não? O que militar fez aqui? Militar, ó, no padrão pro Lula. No dia 1º. Esse povo foi preso por quem? Foram presos pelos militares. Né? Então, cara, assim, me diga, o general, vocês chamam os generais de melancia porque os generais não fizeram nada. Por que ele enxerga
tudo perfeitinho lá e aqui tá tudo ruim. Porque é parcial. Imparcial não, porque é parcial. Então, toda vez que você for analisar o UOL vai trazer um conteúdo que dá munição pra gente, né? Dá informação pra gente, e nós temos a capacidade de interpretar e não ficar, pô, é mesmo, né? É mesmo, né? É o UOL, é. Só que você também não pode se comportar assim quando você assiste o Braddock Show, pô. Porque, vamos lá. O Constantino, a Fabiana e o Silvio Navarro, eles colocaram só ótica positiva o Brasil para a direita. E aqui no UOL é só negativo. Ambos estão sendo parciais Defendendo seus lados, né? com a sua comunicação defendendo o seu lado, cara. Aí o camarada que é de esquerda assiste o UOL, fica mais de esquerda. O camarada que é de direita fica mais de direita. Maravilha, você quer? É bom também. Só que você pode começar a não ver o que tá na tua cara, pô. Né? O que tá na tua cara. Qual seria o ideal? O que o cara de esquerda falasse assim, porra, querendo arrancar, qual a diferença, cara? Aqui no Brasil também os militares foram legalistas. Né? Fabiana Barroso, calma aí, pô, pega leve, né? Bolsonaro, pelo amor de Deus, né? Mas não, a gente vai, né? Cagando regra pra ninguém não, cara. Eu tô colocando pra vocês, né, como eu vejo. Resumindo, a justiça brasileira vai funcionar da mesma forma que a justiça funcionou lá. Se o ministro ou o senador americano ou o ministro da Suprema Corte americana falar assim, ô justiça brasileira, tá errado, eles vão falar assim, o americano, você decidiu que o Trump podia disputar. E apesar do Trump estar respondendo vários processos, ele está disputando. Eu, justiça brasileira, entendo que o processo do Bolsonaro é para ficar inelegível. E é isso, e é assim que funciona, né? Eu sou soberano aqui, você é soberano aí. Mas, quando você assiste o Braddock Show, você fica numa esperança, meu irmão, numa energia que tudo vai mudar, que a direita vai voltar, que o Trump vai fazer isso, e que quem ri por último vai rir melhor. E agora o STF tá de risinho, mas no final, é por isso que a rapaziada tá doente, mano. É por isso que o povo tá, meu irmão, eufórico e tal. Aí você vai com aquela energia toda, aí tu chama Alexandre de Moraes de Xandão. Aí tu fica nessa euforia e você acredita na força do povo que vai vir da rua pra cá e tal. Resumindo, quem foi pro Capitólio foi preso, quem foi pra cá foi preso. O Trump conseguiu, na força econômica e política dele, ficar solto. Se Bolsonaro fizer a mesma coisa na força política e econômica dele, ele vai ficar solto e elegível. Como nós não conhecemos o centrão deles, como nós não conhecemos a corrupção com X% de contratos da Petrobras pro PP, X% pro MDB, vocês lembram disso não? Ou vocês acham que era só o PT? 1% ia pro PP, 1% ia pro MDB e o outro 1% ia pro PT. Todos os contratos da Petrobras na diretoria tal ia tanto para um partido, tanto para o outro. E aí vem o Bolsonaro e coloca Ciro Nogueira, do PP, como chefe da Casa Civil. Aí vem Bolsonaro e começa a namorar com Temer, né? Pra tá elegível com Temer de vice. Agora, eu não sei se lá é assim. Eu sei que lá, quem quer ter arma pode ter arma, que não precisa pagar 5 mil reais pro filho estudar numa escola minimamente decente. Eu sei que lá tu não precisa muito ficar andando de carro blindado, que você não vai ser assaltado no semáforo, que não tem guerra de facção nas favelas, que você não toma um tiro no meio da avenida principal da cidade porque tá tendo uma guerra na cidade alta, no complexo de Israel, como é o Rio de Janeiro. Isso eu sei que lá não tem. Por isso que eu critico o Bolsonaro aqui, o governador do Rio aqui, o Centrão aqui. É isso, cara. Vamos nessa. Vamos nessa.
Respira, respira. Inclusive, Glauber, falaram pra você criar um canal secundário chamado Calma Glauber. Calma, Glauber. É isso. Vamos criar um dia. Mano, mas eu tô muito irritado mesmo, mano. Tá perceptível. Eu vou ficar reagindo outros conteúdos, cara. Eu não quero mais reagir a essa porra, não. Se você quer que eu pare de reagir política pelo bem da minha saúde mental e o bem dos seus ouvidos, você digita 1. Se você quer que eu continue loucão, revoltado, te contando a real, te soltando a head, você digita 2. Primeira vez que o 2 vai ganhar, né? Porque eles querem mais que eu fique louco. Né? Vamos nessa. Possivelmente. Vamos nessa. Pedido para ser candidato em 2026, vai tentar aquela coisa, pedir a candidatura, vai dizer que ele é o candidato, não vai conseguir, e aí o Tarcísio vai ter que analisar se vale a pena concorrer em 2026, se haverá condições na economia, se o Lula será candidato ou não, se ele vai para uma disputa presidencial ou se ele vai para a reeleição. Mas são situações diferentes. Eu lembro que o Bolsonaro aceitou aumento de tarifa do etanol brasileiro, né? Esse discurso altivo do... Aí, vocês querem meu mal, né, cara? Tá todo mundo digitando 2, cara. O 2 tá ganhando, como é que o 1 sempre ganha, sempre é 1, né, cara? Dessa vez o 2 ganhou, cara. Eu coloco sempre a parte, né? A parte se você tá aprovando no 1, né? Mas nesse caso você desaprova, né? Você quer que eu reaja à política. Bom, ele falou do Tarcísio, né? Resta saber, e ficou bom pro Tarcísio. Por quê? O que ele tá dizendo? Cara, o STF não vai liberar. Não vai liberar. O Bolsonaro esquece. Mano, Walter, esse é o terceiro vídeo, o quarto vídeo que nós estamos reagindo. Nós assistimos Dr. Sandro Gonçalves, nós assistimos Vista Pátria e nós assistimos Braddock Show. Canais de direita. Qual sensação que nós tivemos? Bolsonaro vai ficar elegível. Isso. Trump, mano, agora vai, meu irmão. O Trump ganhou, Bolsonaro vai ficar elegível. A parte triste é que o Bolsonaro já se engraçou falando de Temer vice. Aí o doutor Sandro Gonçalves entendeu, pô, não, mas se for pra tirar o Lula, né, vale a pena. O Braddock Show disse que quem ri por último vai rir melhor. O Vista Pátria ficou com a esperança dos perseguidos, né, serem soltos e tal. Aí o UOL, esquece Bolsonaro, tu vai se f***, vai continuar se f***. O Brasil não é uma república de banana. Os Estados Unidos é uma democracia, porque a justiça permitiu. E aqui ele pensa tudo diferente, né? Resumindo, cara, ele tá dizendo que ficou bom pro Tarcísio. Por quê? Porque o Bolsonaro tá fora e não vai restar outra opção pro Bolsonaro a não ser apoiar o Tarcísio. E o Tarcísio pode deixar de ser governador para ser presidente, porque o sistema pode não querer mais o Lula. E já que eles não aceitam o Bolsonaro de jeito nenhum, caiu de novo no colo do Tarcísio, né? E em São Paulo? Simples, pô. Coloca alguém do centrão lá, Ricardo Nunes, ou alguém que o Kassab indicar, com apoio de quem? Do Tarcísio, né? É isso. Então, se o canal é direita bolsonarista, ele vai manter a tua esperança viva no Bolsonaro elegível. Se o canal é de esquerda, eles ficam rindo, se divertindo que o Bolsonaro o Bolsonaro vai ser preso em breve. Isso. Inclusive já tem tudo preparado, né? Se o canal é do Fala Glauber, a gente tenta equilibrar isso aí, cara, né?